Você está ouvindo Em Segundo Plano, conteúdo feito para ser ouvido, não assistido. Este episódio foi pensado para acompanhar seu foco, enquanto você estuda, trabalha ou reflete. Tem uma metáfora do artista Vincent van Gogh para descrever a depressão que, olha, é de arrepiar. Qual? Ele dizia assim: a gente se sente como se estivesse deitado de mãos e pés amarrados no fundo de um poço escuro e profundo, completamente impotente. Nossa, é uma imagem muito forte. E paralisa mesmo. Totalmente. E me faz pensar, sabe, o que diferencia a água desse poço, desse lugar fundo, de uma poça d'água de um dia ruim? Como é que a gente separa a tristeza comum que todo mundo sente dessa outra coisa, dessa condição que prende de verdade? Olha, essa é a pergunta de 1 milhão, né? É a grande questão, porque a tristeza, ela é uma reação, faz parte do nosso kit de ferramentas emocional. Uhum. O que o Van Gogh descreve e o que a gente vai explorar hoje é um estado. E quando o poço vira a paisagem inteira, e não só um buraco no caminho, sabe? E para tentar entender essa paisagem, a gente tem aqui duas fontes que são como mapas de terrenos completamente diferentes. Sim, muito diferentes. De um lado, um relato visceral, de dentro do poço mesmo, é um trecho das memórias do William Styron, o livro Darkness Visible. E é de uma honestidade, assim, brutal sobre a experiência da depressão. E do outro lado, a gente tem o mapa visto de cima, né? O mapa do cientista. É uma animação educacional do Ted Ed que dá a perspectiva clínica, explicando o que a medicina entende sobre a condição, o que de fato acontece no cérebro. Exato. Então a nossa missão aqui é tentar sobrepor esses dois mapas. É entender a depressão tanto como a verdadeira tempestade uivante no cérebro, que era como o Styron chamava, Que nome forte. quanto como uma condição médica que tem diagnóstico, sintomas e, o mais importante, tem tratamento. Vamos começar por quem sentiu essa tempestade na pele. Vamos lá. Ok, vamos desvendar isso. O William Styron é essa figura fascinante. Um escritor super premiado que viveu uma vida de sucesso e, mesmo assim, mergulhou nesse poço que a gente falou. E o incrível é que ele conseguiu voltar e escrever sobre isso. Exato. E uma das primeiras coisas que ele ataca no livro é algo que a gente usa todo dia sem nem pensar. A própria palavra depressão. A crítica semântica que ele faz é genial. Para o Styron, a palavra depressão é fraca, sabe? Anêmica. Fraca? Como assim? Ele argumenta que ela foi esvaziada de significado. A gente fala de depressão econômica, de uma depressão no relevo. É verdade. A palavra, simplesmente não consegue carregar o peso do sofrimento que ela deveria descrever. Para ele, é uma palavra de hospital, clínica, sem alma. Então ele critica a palavra. Mas ele não para por aí, né? Ele sentia que tinha um termo que funcionava melhor. Sim. Ele vai buscar lá no baú da língua, ele sentia que melancolia, uma palavra que está no vocabulário desde o século XIV, seria muito mais adequada. Melancolia. Isso. Ela tem uma ressonância histórica, poética. Pensa nos poetas românticos, na arte. Melancolia carrega uma gravidade, uma solenidade que depressão não tem. Sei. Ele até especula, com uma ironia fina, que o psiquiatra suíço Adolf Meyer, que ajudou a popularizar o termo depressão, talvez não tivesse sensibilidade para as nuances do inglês e acabou deixando para a gente esse, nas palavras dele, dano semântico. É curioso ele defender melancolia, porque hoje em dia essa palavra soa quase romântica, não? Quase como um estado de espírito nobre, de um artista torturado. Sim, sim. Será que o uso dela também não correria o risco de minimizar a condição, só que de uma forma diferente quase, estetizando a dor? Essa é uma observação excelente e acho que o Styron concordaria com o risco. O ponto dele não era necessariamente reviver a palavra melancolia com toda essa bagagem cultural, mas sim expor a falha da palavra depressão. Entendi. Ele queria uma palavra que comunicasse o horror, não uma que soasse como um diagnóstico burocrático, sabe? E essa inadequação da linguagem nos leva direto para o coração do problema. Peraí. Então a gente tem a doença, que segundo a fonte do Ted Ed, é a principal causa de incapacidade no mundo. É a principal. E a palavra que a gente usa para descrevê-la é fraca. E para piorar, os sintomas são quase sempre invisíveis para quem está de fora. Esse paradoxo é brutal. Exatamente isso.
Essa invisibilidade é o que torna a empatia tão difícil e o estigma tão poderoso. Não é um braço quebrado que todo mundo vê o gesso, né? Claro. É por isso que a descrição que o Styron faz da dor interna é tão crucial. Ele diz que não é uma dor que você pode localizar, não é nas costas, não é na cabeça. Ele a descreve como uma garoa cinzenta do horror que lentamente se infiltra em tudo e de alguma forma começa a se sentir como dor física real. A analogia que ele usa para o desespero me deixou sem ar. Ele fala que é como estar trancado num quarto superaquecido. Não tem brisa, não tem uma janela aberta, não tem rota de fuga. É um confinamento, né? Um confinamento sufocante e o calor só aumenta. E essa imagem do quarto abafado é a chave para entender o passo seguinte. Esse calor insuportável, sem alívio, é o que, segundo ele, faz a pessoa pensar incessantemente no esquecimento. Esquecimento. É a forma dele de falar sobre ideação suicida. Não é sobre querer morrer, mas sobre a necessidade desesperada de que o sofrimento pare. O suicídio se torna, na lógica distorcida da dor, a única janela que se pode abrir naquele quarto. É uma descrição tão visceral que quase parece algo místico, uma possessão da alma. Mas o fascinante é que, enquanto Styron descrevia essa tempestade uivante, a ciência estava, ao mesmo tempo, mapeando exatamente onde essa tempestade acontece no cérebro. Exato. Como que essa experiência se traduz num diagnóstico? É aí que a fonte do TED-Ed joga uma luz fundamental. A primeira distinção que eles fazem é a mais importante de todas. A diferença entre se sentir deprimido e ter depressão clínica. Ok. Sentir-se para baixo, triste, faz parte da vida. Você perde o emprego, termina um relacionamento, um dia chuvoso te deixa melancólico. Geralmente existe um gatilho claro e, com o tempo, o sentimento passa. Mas a depressão clínica é outra categoria. É outro animal. É um transtorno médico. O vídeo é bem específico. Para ser considerada depressão clínica, a condição precisa persistir por pelo menos 2 semanas e, crucialmente, interferir de forma significativa na capacidade da pessoa de funcionar. De trabalhar, de se divertir, de amar, de cuidar de si. Ela sequestra a vida da pessoa. E para isso não ficar vago, a fonte detalha os critérios que os médicos usam, né? Para um diagnóstico, são necessários pelo menos 5 de uma lista de sintomas. Isso. O primeiro, claro, é o humor deprimido na maior parte do dia, quase todos os dias. O segundo é a perda de interesse ou prazer em coisas que antes eram fonte de alegria, a tal da anedonia. E não para por aí. Tem também alterações significativas no apetite ou no peso, para mais ou para menos. Distúrbios do sono, que podem ser insônia ou dormir demais. Uma agitação ou o oposto, uma lentidão psicomotora que é visível para os outros. Tem a fadiga, a perda de energia constante. E os sintomas mais internos, né? Sentimentos de inutilidade ou culpa excessiva, dificuldade de pensar, de se concentrar, de tomar decisões. Exato. E, por fim, o mais grave, que são os pensamentos recorrentes de morte ou suicídio. É uma constelação de sintomas, não é só estar triste. Exatamente. E o mais impressionante é que essa constelação tem uma assinatura no cérebro. A depressão não é uma falha de caráter, sabe? É uma condição com manifestações físicas. Físicas mesmo. Sim. A fonte do TED-Ed mostra que, em exames de imagem, o cérebro de uma pessoa com depressão pode ser diferente. Estudos mostram uma possível redução no tamanho dos lobos frontais, que são nosso centro de comando, e no volume do hipocampo, uma área essencial para a memória e a regulação emocional. Então não é só química. A própria estrutura física do cérebro pode mudar. Pode mudar. E quando a gente vai para o nível microscópico, o da química é o buraco mais embaixo. A gente ouve muito falar de neurotransmissores, e com razão. Serotonina, essas coisas? Isso. A depressão está ligada a uma comunicação falha ou esgotamento de mensageiros químicos-chave como a serotonina, a norepinefrina e a dopamina. Mas não é só isso. O nosso relógio biológico, os ritmos circadianos, fica todo desregulado, o que explica os problemas de sono. Claro. E o sistema hormonal entra em pânico, níveis elevados de cortisol, o hormônio do estresse, e desajustes nos hormônios da tireoide. É uma bagunça generalizada no sistema, então. Uma bagunça completa. E mesmo com todas essas pistas, a fonte deixa claro que a gente ainda não tem o quadro completo, né?
Parece ser uma interação absurdamente complexa entre os genes que a gente herda e o ambiente, as experiências que a gente vive. Exato, não existe um único gene da depressão, nem um único gatilho ambiental. É uma dança complexa e por isso não há um exame de sangue que diga você tem depressão. O diagnóstico ainda depende da observação clínica dessa constelação de sintomas que a gente listou. Ok, então se a gente aceita que é uma condição médica com uma base física, com mudanças observáveis no cérebro, a conclusão lógica e esperançosa é que ela pode ser tratada. Com certeza. Quais são as rotas de fuga daquele quarto quente do Styro? Essa é a mensagem mais importante de todas. A depressão é tratável. A fonte do TED-Ed apresenta as principais frentes de tratamento. As mais comuns e eficazes são a psicoterapia e os medicamentos antidepressivos. E os dois juntos funcionam bem? Muitas vezes a combinação dos dois é o ideal. A medicação pode ajudar a regular a química cerebral a um ponto em que a pessoa tem energia e clareza mental para se engajar de forma produtiva na terapia, sabe? Entendi. E para os casos mais severos, quando nem isso funciona? Existem opções mais intensivas. Uma delas é a eletroconvulsoterapia, a ECT. Ah, essa tem um estigma gigante, né? Um estigma enorme por causa de filmes antigos que a retratam de forma bárbara. Mas hoje é um procedimento seguro, feito sob anestesia, que pode ser extremamente eficaz em casos de depressão grave e resistente a outros tratamentos. É como dar um reset em circuitos cerebrais que estão travados. Interessante. E há também tecnologias mais novas sendo investigadas, como a estimulação magnética transcraniana. Isso tudo me leva a uma questão que me deixou chocado. A fonte do TED-Ed traz um dado, assim, alarmante. Em média, uma pessoa com uma doença mental leva mais de 10 anos para procurar ajuda. 10 anos? É muito tempo. 10 anos. Por quê? Se existem tratamentos eficazes, o que impede as pessoas? É um número que dói de ouvir. E ele fala volumes sobre o poder do estigma. A gente volta para a invisibilidade da doença. Se você quebra a perna, todo mundo entende que você precisa ir ao médico. Se seu cérebro está doente, a sociedade, e muitas vezes a própria pessoa, interpreta como fraqueza, preguiça, falta de força de vontade, é uma culpa internalizada que paralisa. E a própria natureza da doença joga contra, né? A falta de energia, a dificuldade de tomar decisões. A pessoa precisa de ajuda justamente quando ela tem menos recursos para pedi-la. Exatamente. É por isso que o papel de quem está de fora é tão vital. E a fonte dá conselhos muito práticos sobre como ser essa ponte para ajuda. O primeiro é incentivar a busca por um profissional, mas de forma gentil, sem pressão. Certo. E mais importante, oferecer ajuda prática. O que seria essa ajuda prática, concretamente? É aquela situação clássica em que um amigo diz: se precisar de algo, me avisa. A intenção é ótima, mas a pessoa deprimida não tem energia nem para formular o pedido de ajuda. Verdade. A ajuda prática é um divisor de águas. É dizer, olha, eu pesquisei 3 terapeutas aqui na nossa região, quer que a gente olhe o site deles juntos? Ou, eu sei que você tem uma consulta na terça, quer que eu te leve? É remover as primeiras barreiras, que parecem montanhas intransponíveis para quem está no fundo do poço. E isso faz toda a diferença. E tem a questão de como falar sobre isso. A fonte insiste muito em reformular a doença como uma condição médica, para tirar o peso da culpa. Sim. A analogia que eles usam é perfeita. Ninguém espera que uma pessoa supere um braço quebrado só com pensamento positivo. É a mesma lógica. Claro, dizer isso é uma condição médica, como asma ou diabetes, e tem tratamento, pode ser incrivelmente libertador. E o vídeo dá 2 dicas de comunicação que são cruciais. A primeira é: evite comparações. Ah, o famoso eu também já fiquei bem pra baixo quando fui demitido, mas eu superei. Esse mesmo. Porque isso invalida a experiência do outro, né? É como comparar um arranhão com uma queimadura de 3º grau. A intenção pode ser de conectar, mas o efeito é de minimizar e gerar mais culpa na pessoa que pensa: por que eu não consigo superar também? Precisamente. E a segunda dica é talvez a mais contraintuitiva e a mais poderosa. Fale abertamente sobre suicídio. Existe um mito de que perguntar a alguém se ela está pensando em se matar vai colocar a ideia na cabeça dela. Sério, e não vai. A pesquisa mostra o exato oposto. Como? Assim, perguntar diretamente reduz o risco. Reduz,
porque quebra o tabu, mostra para a pessoa que o sofrimento dela é visto em sua totalidade, que não é assustador demais para ser discutido. Perguntar, você tem pensado em se machucar ou em tirar sua vida? Pode ser a primeira vez que a pessoa se sente autorizada a falar sobre a parte mais sombria da sua dor. Nossa. E essa conversa pode ser a porta de entrada para a ajuda profissional. Então, o que tudo isso significa? A gente começou no poço escuro do Van Gogh e no quarto sufocante do Styron. Depois, viajamos pelos lobos frontais, pela serotonina, pelos critérios de diagnóstico. A grande conclusão para mim é que a experiência subjetiva, a poesia da dor e os dados clínicos não são mundos opostos. São duas lentes, dois idiomas diferentes, tentando descrever a mesma realidade complexa e dolorosa. É exatamente isso. Compreender os dois lados é o que constrói a empatia de verdade. É o que nos tira do anime-se ou pense positivo e nos leva para um lugar de compaixão informada. Sim. É entender que por trás daquele olhar vazio existe uma tempestade de neurotransmissores e circuitos alterados. A crítica do Styron à palavra depressão faz ainda mais sentido agora. Quando a gente entende a ciência por trás da experiência, a palavra, mesmo sendo fraca, ganha o peso que ela merece. E com isso a gente talvez consiga construir uma ponte mais sólida entre quem está dentro do poço e quem está do lado de fora, estendendo a mão. Essa é a esperança. E isso nos deixa com uma reflexão final. William Styron sentia que a palavra depressão era um fracasso semântico, que não comunicava o horror da condição. Considerando tudo que a gente discutiu sobre seu impacto neurológico, sua invisibilidade e a dor que ela causa, fica a provocação. Se fosse possível cunhar um novo termo para descrever essa condição, como ele seria? O que essa nova palavra precisaria comunicar para finalmente construir essa ponte entre quem sofre e quem observa de fora? Se em algum momento você pensou em alguém enquanto ouvia este episódio, talvez valha compartilhá-lo com essa pessoa. Obrigado por ouvir. Até o próximo episódio.